Beleza. Entendi as modalidades, prof. Quais são as fases da licitação? Gente, o processo licitatório, ele vai observar as seguintes fases. Primeiro, fase preparatória, divulgação do edital de licitação, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Olha só, diferente da lei anterior, a nova lei estabeleceu como regra geral que o julgamento das propostas vai ser realizado antes da habilitação. Na lei anterior, antes a gente habilitava todo mundo para depois julgar as propostas. Agora a gente julga as propostas para depois habilitar somente o licitante mais bem classificado. Vamos entender. Fase preparatória. Gente, na fase preparatória, a administração ela define o objeto, o orçamento estimado, elaboração do edital de licitação, elaboração da minuta de um contrato, regime de fornecimento que vai ser aplicado àquele contrato, modalidade de licitação que vai ser utilizada, motivação e análise dos riscos, fase preparatória. Depois entramos na fase externa com a divulgação do edital que vai convocar os licitantes. Beleza. Entramos então na fase da apresentação das propostas. Os interessados eles vão ter um prazo, que a gente chama de prazo de intervalo mínimo, que é o prazo que eles têm para elaborar as suas propostas. Para fins de aquisição de bens, quando eu estou falando de uma licitação para aquisição de bens, o prazo de intervalo mínimo será de 8 dias úteis, quando o critério adotado for de menor preço ou maior desconto. Quando o critério for analisado só o preço, então é uma proposta mais simples. Ou de 15 dias úteis, quando o critério for diferente, nas demais hipóteses. Para serviços e obras, eu vou ter um intervalo mínimo de 10 dias úteis quando adotados os critérios de menor preço ou maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras de serviços de engenharia, ou 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada, 35 dias úteis quando o regime de execução for de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas outras situações. Agora, para a licitação que adote o critério maior lance, são 15 dias úteis, quando eu falo do maior lance, para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou melhor técnica, ou conteúdo artístico, aí são 35 dias úteis. É um prazo que maior, porque a proposta vai ser mais elaborada para demonstrar técnica, para demonstrar o melhor conteúdo artístico. Gente, no que se refere ao modo de disputa, as propostas poderão ser apresentadas isolada ou conjuntamente, de maneira aberta ou fechada. No caso de proposta aberta, vai ser realizado lances públicos e sucessivos, enquanto as propostas fechadas permanecerão em sigilo até a data para divulgação. Cumpre destacar, gente, que será vedada a utilização de propostas fechadas quando os critérios forem menor preço ou maior desconto. A disputa aberta, por sua vez, será proibida quando for adotado o critério de julgamento técnica e preço. Ai, prof, você vai me dar exemplo? Vou te dar exemplo de tudo isso. Cabe lembrar ainda, gente, que poderá ser exigida a comprovação de recolhimento de uma quantia a título de garantia da proposta, no montante de até 1% como pré-habilitação. Essa garantia pode ser prestada em conformidade com o artigo 96. Olha como é que tá. A critério da autoridade competente em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Primeira, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Economia. Além disso, seguro garantia e terceira modalidade, fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Beleza. Fases de julgamento. Prof, você já me falou agora sobre as modalidades. Como é que funciona os tipos de licitação, né? Os critérios de julgamento. Gente, quais são os critérios que podem ser adotados? Primeiro, menor preço. Segundo, maior desconto. Gente, o julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores, né, vinculados ao ciclo de vida daquele produto, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis possam ser mensurados objetivamente conforme disposto no regulamento. O julgamento por maior desconto terá como referência
o preço global fixado no edital de licitação. Então, o preço que foi fixado no edital e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Então, o maior desconto eu vou analisar diante o quê? Do parâmetro que foi fixado como preço no edital. Além disso, melhor técnica ou conteúdo artístico. Como é que está na lei? Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. E o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Gente, o critério de julgamento de que trata esse caput desse artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Beleza. Além disso, técnica e preço. Gente, o julgamento por técnica e preço vai considerar a maior pontuação obtida a partir da ponderação de fatores de técnica e preço. Como assim? O critério de julgamento de que trata o caput desse artigo vai ser escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas, que superem os requisitos mínimos estabelecidos no edital, foram irrelevantes para os fins pretendidos pela administração. Na contratação de quê, gente? De serviço técnico, de serviço que depende de tecnologia, de bens e serviços especiais de tecnologia, de obras e serviços especiais de engenharia. Aí a gente usa esse tipo de licitação. Além disso, o maior lance que vai ser utilizado no leilão e maior retorno econômico. O que é maior retorno econômico, prof? Como é que está na lei de licitações? Gente, na lei de licitações está assim. O julgamento por maior retorno econômico vai ser utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência. Nesse caso, é considerada a maior economia para a administração e a remuneração vai ser fixada em um percentual que vai incidir de forma proporcional à economia efetivamente que foi obtida naquela execução daquele contrato. Então, eu vou analisar o quê? O grau de economia. Prof, entendi esses tipos de licitação, mas me fala um pouquinho agora sobre aquela situação de empate. Se houver empate entre os licitantes, como é que a gente desempata? Gente, análise do artigo 60 da nova lei. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nessa ordem. Primeiro, disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em um ato contínuo à classificação, uma nova proposta para desempatar. Segundo, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais prefeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas na lei. Terceiro, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente do trabalho, conforme regulamento. Quarto, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Em igualdade de condições, gente, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços prestados por empresas estabelecidas no território do Estado, Distrito Federal, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, licitante, ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade do município, no território do estado em que se localize. Segundo, empresas brasileiras. Terceiro, empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. Quarto, empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei 12.187, de dezembro de 2009. As regras previstas no caput desse artigo não vão prejudicar a aplicação do artigo 44 da Lei Complementar. Então, esses são os critérios de desempate. Gostou desse conteúdo? Quer ter acesso a ele completo? Mais perguntas e respostas? Acesse o link na descrição do vídeo aqui embaixo e seja aprovado 3 vezes mais rápido.